Agora, na continuidade, continuamos com o Francisco Seabra. O tema dele é magia e determinismo astrológico. Ele é astrólogo, criador e coordenador do grupo de trabalho de astrologia do Núcleo de Estudos e Fomentos Paranormais da Universidade de Brasília, UNB, e atualmente dirige o sistema Uniastro em Natal, Rio Grande do Norte. Com a palavra, então, o Francisco Seabra. Então, eu estava aqui com material no computador também para mostrar uma ou duas figuras para vocês, mas eu vim aqui para falar sobre determinismo e magia, né? Determinismo do ponto de vista astrológico. Primeiro, eu quero que vocês saibam que eu sou um dos poucos astrólogos do mundo que tem a visão determinista, né? Isto é, eu levo ao pé da letra aquela máxima de Hermes Trismegistus, né, que diz como é em cima, é embaixo. Uhum. No início de novembro, eu publiquei no meu Facebook o seguinte post. No dia 15 deste mês, 15 de novembro, o planeta Marte formará oposição ao Sol no mapa de Israel. Isso foi no início do mês. Alguém perguntou o que aconteceria para eu interpretar aquilo. Eu falei, eu não sei. Mas talvez alguma criança palestina vai jogar uma pedra, mais uma vez uma pedra no tanque de Israel, ou vai cair um míssil lá no solo de Israel, em Tel Aviv. Pois bem, naquele dia, eu assisto a TV Al Jazeera, né? E aquela TV do Catar, ela disse que tinha caído um míssil em Tel Aviv. As informações da guerra lá são as informações que chegam aqui ao Ocidente são filtradas pela CNN e pelo governo de Israel. Então a gente não sabe de tudo que está acontecendo lá. Mas aconteceu um fato que foi divulgado mundialmente, que foi o Conselho de Segurança da ONU, que aprovou aquela resolução condenando Israel e pedindo, né, a criação de cessar-fogo, criação de corredores humanitários. E, a partir daquele momento, Israel, apesar de continuar com aqueles ataques, ele foi colocando um pé no freio, né, que a comunidade internacional se voltou contra aquela barbárie. Muito interessante que no mapa astral de Israel, o planeta Marte, ele rege a casa 7. A casa 7 é a casa das parcerias, né? E quando Marte formou uma oposição ao Sol, eu não cheguei a interpretar isso, não passou pela minha cabeça, mas ali começou uma ruptura das relações, né? O próprio Estados Unidos, ele não votou contra nem a favor, ele se absteve na votação, que foi uma agressão, não deixa de ser um ato de separação ou de discórdia do governo de Israel. E, seguidamente, a África do Sul, parece que foi a Colômbia, né, romperam as relações com Israel. Pois bem, é preciso que se entenda que o Estado de Israel ele foi fundado no dia 14/5/48, às 16 horas. Então, todo o cálculo astrológico feito para Israel é com base naquele cálculo daquele dia, né? Então, há 60, 80 anos atrás. Então, há 80 anos era previsível, era possível prever que dali a 80 anos, né, no momento atual, teria aquela ocorrência no estado
com o Estado de Israel, embora eu, como astrólogo, não consegui perceber que aquela posição se referia a rompimento de relações com alguns países. Pois bem, o meu estudo e a prática de astrologia, ela que me leva a acreditar, né, nesse determinismo. Né? Tem uma coisa apontada no mapa, a coisa vai acontecer. Agora, onde é que entra a magia aí? Teve um período da minha vida que eu trabalhei com curas, através das mãos, imposição de mão. Né? Eu trazia o problema do indivíduo para mim, né? livrava o consulente, a pessoa que me procurava daquele problema, trazia o problema para mim e colocava para fora do jeito que eu aprendi e desenvolvi. Né? Mas ocorre o seguinte, quando a pessoa ela contraía um problema, tinha uma posição planetária no mapa dela, que a gente chama de trânsitos planetários, né? A gente vai medindo o passo do planeta no céu a cada dia. Então, quando acontece o problema, tem um trânsito de dois planetas emanando uma energia negativa. E onde entra o trabalho de cura, que não deixa de ser um trabalho mágico. Né? Quando eu ia atender a pessoa, eu fazia o mapa astral dela antes. Se no dia seguinte ou nos dias posteriores tivesse trânsitos planetários favoráveis, benéficos, eu tratava da pessoa. Se tivesse trânsitos negativos, eu não tratava. Por quê? Porque ela poderia chegar com um problema lá para mim, eu toco nela, ela me paga, vai embora, depois tem um problema maior e eu vou ter que responder. Eu poderia ter que responder por esse problema. Né? Então, o que eu fazia? Quando a pessoa me procurava, eu deixava claro para ela, olha, existe um trânsito planetário, queira ou não queira, você vai sair bem daqui. Tanto faz você comer um pedacinho de grama, eu me referi à grama porque eu morava em uma chácara, você come um pedacinho dessa grama, ou eu te toco, você vai melhorar do mesmo jeito. A diferença é que se eu tocar em você, eu vou cobrar. A pessoa não acreditava na grama, acreditava em mim, preferia me pagar e tudo bem. Bem, então, o ato mágico, o Rami está falando que às vezes você pede uma coisa, acontece num dia, ou acontece dali a 6 meses, dali a um ano, ou não acontece. A verdade é que o ato mágico, o poder mental, a graça, ela só vai ocorrer no indivíduo se tiver uma permissão, uma determinação astrológica, senão não vai ocorrer. E para que fazer, então, o ato mágico? Para potencializar aquela energia, porque a força astrológica, ela, na corrente que eu sigo, que eu estudo, a gente acredita que é luz. Então, se vem uma luz amarela de Júpiter, né, para criar uma facilidade, se eu acendo uma vela amarela, eu vou potencializar aquela cor. Se eu visto uma camisa amarela, eu vou potencializar aquela energia de Júpiter. Você pega um médico, por exemplo, qual a diferença da magia para o médico, um ato mágico para um ato da medicina? É o mesmo instrumento, só que um usa instrumentos cirúrgicos, outro usa uma vela, ou uma reza, ou uma palavra, uma oração. Né? Se vai resolver, não é devido, por exemplo, se o médico ele faz uma cirurgia e resolve o problema da pessoa, não é um avanço da tecnologia, é a permissão astral para ela ser curada. Mesmo porque vocês sabem que existe cirurgia que dá errado, a pessoa morre na mesa de cirurgia ou morre após o pré-operatório, o pós-operatório.
Existe um truque na astrologia, que a astrologia é baseada em ciclos, né? Um desses ciclos, né, um dos ciclos mais estudados na astrologia é a Revolução Solar, que é o mapa de aniversário da pessoa. Então, eu estou com um caso de um cliente hoje. Ele vai fazer aniversário em janeiro, me encomendou um mapa, e ele estava querendo não ter problema de saúde e ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo. Eu falei, você vai ter que escolher. Se ele passar o aniversário em Brasília, onde ele mora, ele vai ter confusão, tanto na economia quanto na saúde. Se comemorar o aniversário em Natal, ele vai ter confusão na saúde, mas vai ganhar muito dinheiro. Se ele passar o aniversário em Honolulu, ele não vai ter problema de saúde algum, vai ganhar dinheiro, mas vai ter problema familiar, né? Porque quando você muda a cidade de aniversário, você está mudando, na verdade, a posição dos planetas, né? A posição daquela força, seja ela positiva ou negativa, né? Você não apaga aquela força, você só muda o assunto para onde aquela força está direcionada. E, por último, o mais importante de toda essa magia, entendendo que magia é saber, né? Só para finalizar, eu não estou vendo meu tempo aí, mas estou finalizando. Cláudio Ptolomeu disse o seguinte, que a astrologia serve para acomodar a mente. Serve para acomodar a mente. Se você tem um fato futuro benéfico ou maléfico, quanto mais a sua mente estiver acomodada, quanto mais você aceitar aquela situação, mais relaxado, de forma mais relaxada, você passará por aquele problema, né? Então, acho que o meu recado era esse, sabe? É que existe uma energia maior, que é luz, né? Ele estava falando do El, de Júpiter, né? El vem de Iu, Iu significa luz. E Peter, é luz pai, né? Daí que Júpiter é o grande pai, né? É o maior planeta da astrologia, né? No sentido de promover benesses e tal. Então, a minha visão é que o ato mágico ele é válido, mas você só pode pedir algo para Júpiter se estiver no momento, no trânsito benéfico de Júpiter, senão não vai acontecer nada, 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 né? Não adianta, como ele estava falando da moça Cláudia lá, que era uma festeira, não gostava de estudar, não tem magia que resolva o problema dela, né? Embora, pela astrologia, possa ser feito cálculo do mapa dela e dizer, ó, tal dia ou tal período da sua vida, você vai passar no concurso independentemente de estudo. Eu tenho, na minha experiência, vários casos de clientes que, infelizmente ou felizmente, não sei avaliar direito, eu vi casos, né, de morte próxima. Eu orientei as pessoas para viajar e mudar na época do aniversário, tiveram dificuldade de fazer essa viagem, não quiseram fazer a viagem e acabaram falecendo. Ano passado eu perdi 3 amigos e clientes, né? Problemas diversos de saúde. E eu vejo que, quando existe essa determinação planetária, as pessoas vão no centro espírita, vão na mãe de santo, vão na benzedeira, vão ao médico, mas se estiver escrito, se estiver determinado, a coisa vai acontecer. Só um lembrete,
Até 1870, o determinismo mecânico era aceito pela ciência. Tudo era determinado, né? Chamam de determinismo de Laplace, né? E aí vem um cientista, o Heisenberg, que é o pai da física quântica, e o Ramos sabe isso mais do que eu, ele demonstrou que um elétron, né, que o cientista ele não consegue saber exatamente qual o caminho que um elétron vai seguir, se é para a direita ou para a esquerda. Aí acabou com o determinismo. Né? Está no microcosmo, o determinismo não existe. Né? Mas no macrocosmo, em nossas vidas, sim, é possível. É possível, embora cometa erros, como eu citei o caso do mapa de Israel, né? Eu não errei na interpretação, mas não fiz a interpretação precisa. O determinismo existe, sim, sabe? E eu acho que nós, alunos do Colégio dos Magos, estudantes do Colégio dos Magos, sempre tem que estar atento ao determinismo astrológico. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.